Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Nós vamos estar compartilhando um texto da palavra do nosso Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O tema de hoje será como praticar a comunhão cristã. O que é comunhão? Há uma frase comum: ninguém vence sozinho. Comunhão é isso, é a união de propósitos e interesses em torno de algo. Comunhão é a participação em comum. E quando duas ou mais pessoas se unem com um determinado objetivo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a comunhão ela começou entre Deus e Jesus. E depois se estendeu à igreja toda, à igreja de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 17, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, fala o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, por isso que eu falei que a comunhão ela começa entre o Pai e o Filho, e se estende a nós. Por quê? Porque nós entendemos que a comunhão ela tinha que primeiro começar com Deus. Por quê? Porque quando o homem pecou, Deus ele olha para o seu filho e o seu filho então se une ao Pai. E ele fala: eu vou morrer por amor ao Pai. Eu vou morrer pelos teus filhos. Então, nós vemos que começa a comunhão. E aí ela se estende a nós. Porque o amor, ela venceu qualquer tipo de problema. O amor venceu um problema real. O amor venceu o pecado. Toda a humanidade estava perdida, mas por causa da comunhão, ela foi restaurada. Olha só como que a comunhão na prática, ela restabelece vida. A comunhão na prática, ela restabelece uma vida e vida em abundância diante de Deus. Então, por isso que como a gente pratica a comunhão cristã, a gente pratica a comunhão cristã quando nós entendemos que eu faço parte da família de Deus. E aí então eu tenho agora ter comunhão com meus amigos, com os meus irmãos por causa de Cristo, que morreu por mim, que morreu por você. E isso tudo é por causa do amor. Então a comunhão ela tem que estar baseada também no amor. Por isso que eu falei que começa em Deus e Cristo e se estende a nós. Porque eles se uniram. E aí Jesus falou: como eu e o Pai somos um, eles também vão ser um com a gente. E é por isso que quando nós temos esse entendimento das Escrituras Sagradas, fica fácil para a gente praticar então a comunhão uns com os outros. Como eu pratico a comunhão com o meu amigo Rodrigo Menescal, que está aqui, né, juntamente com a Boninha, preparando tudo, né, para que você receba o vídeo na sua casa. Se nós não tivermos comunhão, como que vai ser? Como que você vai ter comunhão como que você vai relacionar com o seu filho, com a esposa, o esposo, com os amigos, se não tiver comunhão? Então, quando a gente entende como que eu coloco a comunhão na prática, então vamos lá. É com amor, em primeiro lugar. É a base de tudo, é o vínculo. O amor, ela vence barreiras. O amor, ela vence tudo. Então, quando eu entendo que o amor, ela vence, e Deus estava preocupado, quando a gente olha no Velho Testamento, como que Deus trabalhou a respeito do amor com o seu povo. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê também como a palavra de Deus está tratando os seus filhos a viverem em amor.
Por quê? Porque o amor de muitos estão esfriando. E é por isso que muitos não estão tendo comunhão. Muitos não estão tendo essa prática de comunhão. Então, quando nós entendemos que o amor em Deus ele é perfeito, mesmo nós sendo pessoas imperfeitas, mas a comunhão nos une, e aí a gente começa então a vivenciar isso. A gente começa então a transmitir um para com o outro essa comunhão. E aí como que a gente coloca em prática também? Além de eu entender que é o amor, mas se sujeitar também uns aos outros. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, Efésios capítulo 5, versículo 21 fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Sujeitar-se não é sentir o mais importante, mas tratar o outro como superior. Olha só como que a comunhão na prática é a gente entender que eu preciso me sujeitar ao outro, é entender que o outro é superior. E quando o outro também tem esse entendimento, fica muito mais fácil o convívio, porque ninguém quer ser mais que o outro, pelo contrário, nós colocamos o outro acima. E um exemplo clássico é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus está dizendo o seguinte, fala, eu sou o mestre, mas vocês têm que compreender que quando a gente se sujeita, a gente está próximo do outro, a gente consegue criar uma comunhão íntima e sincera. Sabe por que muitas pessoas não têm comunhão umas com as outras? Vivem na superficialidade? Porque uma olha com um olhar de superior ao outro. E aí não criam realmente amizades sinceras, uma comunhão sincera diante de Deus. Criam sim uma superficialidade de amizade, de comunhão. Porque tem um olhar de superioridade. Um quer ser superior ao outro. Mas quando a gente olha com um olhar de inferior, quando a gente olha com um olhar, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende que eu tenho que me sujeitar ao outro. E aí você coloca o outro superior a você. Então você começa a criar uma amizade sincera. E é isso que Deus espera dos seus filhos, nessa comunhão sincera. Na prática. Não só de palavras, mas na prática. Outra coisa também, para a gente aprender a colocar a comunhão em prática, é a respeito de perdoar. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, fala o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Comunhão na prática é isso, é a gente perdoar uns aos outros. A gente tem que ter essa prática. Aí a Boninha está falando aqui para o Rodrigo Menescal, mas eu tenho um inimigo, como que eu vou conviver com ele, tenho que ficar perdoando ele? Boninha, é o seguinte, você pode perdoar o seu inimigo. Nós temos que fazer isso, perdoar o inimigo. E se ele tiver com sede, dá água de beber. Se ele tiver fome, dá de comer. Mas você não vai conviver com essa pessoa. Porque a pessoa que faz mal para você. Mas o que depender de você, faça o bem. O que depender de você, faça o bem. Mas se a pessoa quer fazer o mal para você, deixa, porque ela vai ajustar conta com Deus. Muitas vezes a gente coloca a comunhão na prática. É você perdoar aquele que te ofende. Perdoa. Mas se falam mal, perdoa. Comunhão é isso. Você perdoar. E deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. Muitas vezes a gente quer ser Deus e a gente quer trabalhar na vida das pessoas. Não. Ninguém consegue trabalhar na vida da outra pessoa. Ninguém é capaz de mudar o coração de uma pessoa. Ninguém é capaz de mudar o pensamento de uma pessoa. É só obra do Espírito Santo. É Ele que trabalha no coração da pessoa. É Ele que transforma a vida da pessoa. Quanto a mim, quanto a você, como que nós colocamos então essa comunhão em prática? Perdoa. E tem limite para isso? Não, não tem. Jesus fala 70 vezes 7, não tem limite para perdoar. Simplesmente perdoa.
E é assim, na prática, se nós queremos ter comunhão uns com os outros. Porque Deus, Ele vai trabalhar no meu coração e vai trabalhar no seu coração. E outra coisa também que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, fala o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Você precisa ajudar o outro. Ajudar a pessoa que está do seu lado. Muitas vezes nós queremos ajudar pessoas que estão a 10.000 quilômetros longe da gente. A gente fala, eu preciso ajudar. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, a gente não consegue ajudar. Quando a palavra de Deus fala assim, levai as cargas uns dos outros. Ajuda a pessoa que está do seu lado. Ajuda. Estende a mão. É levar a carga. De repente, você tem um amigo, um parente que está carregando um fardo difícil, pesado. Ajuda. E isso também é comunhão. É você colocar a comunhão em prática, é ajudar o próximo. É levar a carga do outro. Muitas vezes nós falamos assim, Deus me ensina a ter comunhão com as pessoas. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a levar a carga do outro. E é importante a gente levar a carga uns dos outros. Está pesado para você, meu irmão? Vem cá, vamos caminhar junto. Vamos pôr então a comunhão na prática. Não só de palavra. E outra coisa, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 16. Fala o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orar um pelos outros é você ter essa prática de interceder pelo outro. Muitas vezes o seu amigo está precisando de uma oração, muitas vezes você acaba não orando. Tem essa prática de oração. Isso é colocar a comunhão em prática, gente. É importante isso. Por isso, como praticar a comunhão? São muitas coisas nós podemos colocar. Nós podemos falar aqui muitas coisas. Mas selecionei só essas. Para nós entendermos o que é realmente ter uma vida de comunhão com Deus e com o próximo. Agora, se eu não tenho comunhão com Deus, eu jamais posso ter comunhão então com uma pessoa, porque se eu não converso com Deus, como que eu vou orar para uma pessoa? Se eu não oro para Deus, como que eu vou interceder para uma pessoa? Se eu não amo a Deus, como eu vou amar o próximo? Se eu não peço perdão para Deus, como eu vou perdoar o próximo? Se eu não sou sujeito a Deus, como eu vou ser sujeito ao outro? Vocês estão percebendo que tudo primeiro, a comunhão tem que ser eu com Deus, você com Deus. Quando a gente tem comunhão com o Pai, fica muito mais fácil nós pormos em prática a comunhão. Então, para concluirmos, como eu coloco a comunhão em prática? Primeiro, então, eu preciso entender que eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu com Deus, você com Deus. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos que Deus, Ele é amor. E esse amor se estendeu a nós. A comunhão entre Deus e Jesus se estendeu a nós. E quando eu estou ligado a Deus, então sim, eu consigo amar o próximo. Por quê? Porque eu estou no amor de Deus. E se eu estou no amor de Deus e eu consigo amar o próximo, então eu consigo me sujeitar ao próximo. Eu consigo olhar que o outro é superior a mim. Por causa desse envolvimento com Deus. E aí eu consigo perdoar o próximo. E aí eu consigo levar a carga do outro. Eu consigo ajudar o próximo. E eu consigo
orar pelo próximo, por causa da nossa comunhão com Deus. Quero orar nesse momento pela sua vida, que Deus esteja nos sustentando a cada dia. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer, ó Deus, por esta noite, agradecer porque é o Senhor que trabalha em nossos corações, aviva as nossas vidas a cada dia, ensina-nos, ó Deus, a como proceder diante de Ti, ensina-nos, ó Deus, a como proceder diante do próximo, ensina-nos, ó Deus, a pôr em prática a comunhão, ensina-nos, ó Deus, a viver realmente aquilo que o Evangelho coloca para nós. Derrama, ó Deus, a Tua graça na vida de cada um, sustenta a vida de cada um. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa as famílias do Teu povo. Cuida, Deus, de cada um que está nos assistindo e derrama a Tua graça na vida de cada um que está nos assistindo neste momento. Só o Senhor para suprir toda a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. E até a próxima, se Deus quiser.